Olá, estamos aqui em mais um Mercioncast, o nosso podcast onde nós falamos sobre o despertar do protagonismo e mais uma vez aqui, né, com o nosso convidado Jackson Monteiro, falando aqui. Posso já falar, né, dar spoiler aqui do nosso tema. Nós vamos falar aqui o que as empresas mais valorizam em um profissional. Então, assim, tá muito recheado aqui esse podcast. Se fosse você, eu ficava aqui, hein? E antes da gente começar mesmo, eu vou pedir para você já seguir a gente aqui no nosso canal no YouTube e também seguir a gente em nossas redes sociais. Envia também esse podcast aqui para os seus amigos, para pelo menos aí 3 amigos, porque esse conteúdo tá recheado para você. Vamos lá? Novamente, né, com muita gratidão que a gente recebe você, Jackson, para compartilhar isso, o conhecimento e principalmente ajudar os nossos jovens a se tornarem protagonistas. Legal. Jackson, eu vejo assim, eu estou falando como empreendedor, como Uhum. empresa. Normalmente, quando eu quero contratar, eu tenho uma demanda, eu tenho uma necessidade, né, eu tenho algo específico que eu preciso atingir na Sim. empresa ali para cumprir um objetivo, trazer um resultado. E, no caso, pela experiência, quando eu vou contratar, eu já descrevo um pouquinho aquilo que eu quero, aquele profissional ou qual o problema que eu tenho, que eu preciso de uma pessoa para resolver, Uhum. né. O que é mais, assim, comum chegar até vocês, né, na ótica das empresas, na busca de um colaborador? De característica, Wagner, o que mais se busca hoje é proatividade. É profissional proativo. Não importa se é estagiário, se é gerente, não importa. O que mais se busca hoje é profissional proativo. Precisa desenvolver características proativas. Então, Jackson, o que é ser proativo? É você despertar interesse em algo, assumir responsabilidade sobre algo, né? Precisa organizar a festa de fim de ano da empresa. A pessoa que vai, já vai atrás, já se prontifica, não importa se é da minha alçada ou não. Eu sou proativo para fazer isso. Então, é uma necessidade fundamental das empresas hoje que se buscam. Jackson, eu quero contratar um profissional proativo. É proatividade. Legal. Nossa, eu Certo. acho muito bacana que eu tenho um dos cursos que eu falo isso, e aí eu conto uma breve historinha, assim, Wagner, que é a historinha do eletricista. Que o eletricista, ele estava lá fazendo, né, o reparo, né, no prédio, em cima de uma escada, ali, né, cortando fios, e de repente deu um pequeno curto-circuito. Aham. E aí, nisso ele já levou um susto, tal, quase caiu da escada, mas não caiu. Mas as suas ferramentas ali, o alicate caiu no chão. E o eletricista tinha o seu ajudante, né, que estava ali. E o ajudante olhou pro eletricista, olhou para baixo, né, que tinha caído o alicate e perguntou para ele, né, você quer que pega? Né? E aí eu falo, que seria isso, né? Na verdade, nesse momento, o ajudante não foi proativo. O que seria proatividade, né? E essa história é real, tá? Sim. É o profissional falando, você acredita que o ajudante perguntou pra mim se eu queria que ele É, pegasse o alicate? Não, pareceu. vai lá, pega e fala e já dá É. pra mim. Se eu não quisesse, tudo bem, né? Eu falava, não, coloca ali, não precisa perguntar. Então, eu Uhum. gosto de trazer essa história para os alunos entender de uma forma didática o que é proatividade, que é o eletricista não precisa te pedir para pegar o alicate. Caiu, você já vai lá e pega antes do seu chefe te pedir, você já tem que ter Uhum. feito. Isso daí faz muito sentido, Thaís. Me lembrou uma mini história também, da primeira que eu ouvi enquanto eu era jovem aprendiz. Eu fui jovem aprendiz numa empresa do ramo de saúde, e aí uma colega de trabalho, que era mais velha, ela falou, eu sempre falo assim, que eu já estava há muitos anos na empresa, né? Falou, tem uma historinha que eu gosto de contar. O líder, né, de uma pessoa falou, vai no mercado e me traga três limões, né? Aí a pessoa foi no mercado, não tem limão, voltou, não tinha limão. Mas por que você não trouxe laranja? Mas eu fui no mercado, não tinha laranja.
Ah, mas por que você não então, assim, olha, por que que não chegou? Ó, não tinha limão, mas tem abacaxi, o abacaxi tá verdinho, tá muito bom, a mulher falou que tá docinho, o que que você acha de trazer abacaxi? Então já traz, assim, com algo pronto, com algo preparado. Isso daí fez uma diferença na minha carreira, porque quando eu entendi que ao invés das perguntas eu trago soluções para o meu líder, nossa, eu fui visto de outra forma, mesmo como jovem aprendiz, mesmo como estagiário. É interessante. E assim, e como está o mercado então? Como que nesse sentido que os colaboradores ou os candidatos, né, Uhum. para essas vagas, eles estão chegando dentro da sua maioria, alinhado com essa proatividade, né, já tendo isso como comportamento, né, Aham. como ou não? Como que está aí nessa questão? Olha, se recebe candidatos, assim, com características proativas, né? Isso a gente mensura através de perguntas, né? De questões elaboradas sobre como que era na antiga empresa, como que ele é em casa, como que ele é na pastoral da igreja, enfim, a gente vai avaliando. Mas tem muitos que chegam que não, que, assim, durante a entrevista, às vezes dão respostas curtas, só pergunta o que você responde, né? Não teve nenhuma, nenhum exemplo claro de proatividade, nenhum exemplo claro de algo que assumiu responsabilidade durante a vida profissional ou a vida pessoal, né? Então, assim, tem profissionais do mercado proativos, mas tem outros que precisam desenvolver mais proatividade. Eu posso dizer, a gente, né, falou sobre isso no outro podcast que gravamos aí com o Jackson. Eu posso dizer então que quando a pessoa ela vai pesquisar sobre a empresa antes de participar da entrevista, busca conhecer mais, isso já é ali uma ponta sobre Já é. proatividade, né? Opa, perfeito, Legal. perfeito. E a proatividade, então assim, é um comportamento, né, é uma questão que a pessoa ela no meu entendimento, às vezes vocês me corrigem se eu estiver, Uhum. né, falando bobagem aqui. No meu entendimento não é um comportamento, assim, instantâneo, agora eu sou, agora eu não sou. Liga o botão. É assim, né, então, eu estou proativo, não estou proativo, sou, não sou. Principalmente falando de um jovem, é assim que é fácil se tornar proativo de uma hora para outra? De uma hora para outra não, mas é treinável. E aquilo que é treinável é alcançável, né? Na medida que eu vou me expondo àquilo que eu tenho dificuldade, eu vou absorvendo e desenvolvendo isso dentro de mim. Da mesma forma a comunicação, da mesma forma a oratória. Na medida que eu treino em situações controláveis, de repente, né? Nossa, dentro de casa eu sou proativo, dentro da minha sala de aula eu sou proativo, eu consigo alcançar essa característica. Eu estava pensando aqui e lembrei de muitas conversas que eu tenho com os jovens, adolescentes, até Uhum. 10 anos. E a dinâmica é assim: sempre eu faço uma dinâmica perguntando, né, levando eles para o futuro e colocando ele em dois cenários, onde ele se torna. Um cenário A, ele é realizado, ele é feliz, tá bem remunerado. É. Em outro cenário, ele está frustrado, né, infeliz. Qual que ele escolheria, se ele tivesse o poder de escolher daqui 10 anos onde ele queria chegar, estar? E 100% eu quero ser feliz, eu quero ser realizado, bem remunerado, reconhecido. Tá, então existe um caminho para chegar lá, né? Qual o caminho que tem que ser seguido para chegar lá com escolhas diárias desde agora, né? E é muito interessante que eles têm essa clareza, né? E aí é onde que está essa questão. A partir do momento que tem essa clareza, tem que buscar esse caminhar, né, para se tornar, para conseguir desenvolver, É. né, ter conhecimento, desenvolver habilidades, competências para chegar até lá. Então, dentro desse contexto, trago esse jovem para uma consciência de proatividade desde agora. Uhum. Onde que ele tem que buscar algo para assim, de dentro para fora também, não do externo para o interno, porque os pais querem, porque um professor dá um trabalho, porque o professor pede ajuda, ou precisa de ajuda, ou em casa. Então começa em pequenas atitudes até, dele se mostrar presente, disposto,
né? E aí fica muito mais fácil ele chegar no mercado de trabalho já com um comportamento lapidado e se destacar, e ser Que reconhecido, foi ser treinado valorizado. bastante, Isso. né? Ele não fez uma vez só, ele treinou. E é bacana isso que o Wagner falou, porque eu comento, né, e converso com os jovens que não têm experiência, eu falo, onde que eu posso desenvolver habilidades se eu não tô ainda no mercado de trabalho? Falo, é no seu dia a dia, é na sua casa. Como que eu desenvolvo isso? Como que eu posso fazer isso, então, no meu dia a dia, na minha casa, com os meus pais, né? Como eu posso ser proativa? Proativo na minha casa. É, lavar uma louça antes da minha mãe pedir. Mas não pensar nisso como uma obrigação. É pensar, olha, eu já tô treinando aqui uma característica comportamental que vai fazer de mim um profissional valorizado. Uhum. É pensar nesse sentido, né? Exato. Isso é movimento, né? E só movimento gera mudança. Enquanto você não ter movimento de buscar aquilo que você quer, aquilo que é preciso, às vezes não é o que você quer, mas é aquilo que é preciso, né? E é isso que vai diferir de você sair de um pensamento infantil para migrar para um pensamento de responsabilidade, né? De adulto, que o jovem está nessa transição. Fazer aquilo que é preciso. E precisa de movimento. Precisa você despertar para isso. Falar, olha, eu preciso desenvolver uma comunicação, eu preciso desenvolver proatividade, eu preciso desenvolver relação interpessoal melhor. Preciso, e é o movimento. Se não tiver movimento, não vai conseguir se destacar, talvez, ou até a nível de pessoal mesmo, sabe? Porque às vezes a pessoa não treinou, não desenvolveu, não teve nenhum movimento antes, aí chega no mercado de trabalho, nossa, eu tô vendo todo mundo conversando, eu tô vendo todo mundo sendo valorizado, eu tô vendo as pessoas conseguindo cargos e eu não. E aí vem a frustração, né? Então precisa do movimento, identifica esse ponto, né, e trabalha em cima dele. Bem bacana essa parte. Até nessa questão, né, da remuneração em si. As pessoas, né, a gente já comentou sobre isso, né? Elas vão buscar essa ocupação muitas vezes pensando na remuneração, na Uhum. realização financeira, porque tem demandas financeiras, objetivos que o financeiro vai trazer. E para um jovem, né, às vezes, quando ele olha só para essa parte financeira, ainda não é claro que ele também tem que ter uma parte, eh, pessoal também, pensar naquilo que de forma que vai trazer uma realização pessoal, felicidade, bem-estar, né, que é Isso. possível conciliar, porque durante um tempo acreditava-se que não tinha essa questão de você simplesmente, né, ou vai atrás daquilo que dá dinheiro, não importa, É. né. Hoje, né, ser feliz não é compatível com ter também, né, ganhos financeiros, e é possível. Yeah. Então, nessa parte, vamos se dizer assim, as empresas elas tem muitas empresas que têm um padrão que dá para trazer, assim, promoções para o jovem, para o seu colaborador, ter um Uhum. plano de carreira, cargos e salários. Dentro das empresas, isso é facilmente suprido, né, de encontrar, seja num recrutamento interno ou externo, para ter, né, uma pessoa ali crescendo dentro da empresa, sendo promovida? Ó, hoje, eu trabalho numa linha de especialização só de plano de carreira e cargos e salários, né? Eu tenho essa oportunidade. E eu não diria que é facilmente suprido, mas existe essa possibilidade. Então a gente desenvolve, por exemplo, a nível eh, de RH. Então, a nível de RH, uma carreira dentro de RH. Então, vai ter o auxiliar de RH, vai ter o estagiário de RH, vai ter o assistente de RH, o analista de RH, o supervisor de RH, o gerente de RH, o diretor de RH. Então, tem uma escada a ser desenvolvida. Agora, qual que é o ponto que você, inclusive, falou, o Wagner? Às vezes, o colaborador de hoje está no nível auxiliar e quer o nível diretor, mas não tem nenhum movimento para isso, não busca nenhuma qualificação, não desenvolveu, não buscou se desenvolver pessoalmente para chegar a nível de liderança, né? Então vê o fim, mas e o processo no meio?
né? Que graduação eu preciso fazer? Que curso eu preciso ter? Que característica comportamental eu preciso ter para me desenvolver? Então, vê-se o fim, mas e o processo do meio, do como chegar nisso? Às vezes esquece. Então, oportunidade existe de se desenvolver uma carreira dentro, não em todas, né? Às vezes não em todas, mas muitas empresas aí no mercado. Mas ele está preparado, né? Mais do que estar preparado, está se preparando para isso, né? Que é o mais importante. Esse é um outro olhar, então, que a empresa tem para assim, para quem está atuando lá na própria empresa ou quando vai buscar, né, ter um cargo mais elevado, que consequentemente, né, é para trazer Uhum. um salário mais elevado. É um olhar que a empresa tem num profissional que está em movimento, que Sim. tem, né, busca preencher esses, Uhum. né, esses pré-requisitos. Um dos principais olhares. Então, eu vou precisar abrir uma vaga para supervisor aqui. E eu tenho o assistente, o auxiliar, né, o analista aqui, e eu vejo que, poxa, o meu analista está aqui, né, não está gerando muito movimento, mas eu tenho uma pessoa de assistente que está resolvendo muitos problemas aqui do setor, que buscou uma pós-graduação recente, que está fazendo curso, sei lá, de Power BI para apresentar indicadores do setor, que está fazendo um curso de Excel avançado, que, sabe, que vai se interessando, eu acho que essa pessoa aqui talvez esteja mais qualificada. Então, um dos principais olhares, o movimento, o que você está fazendo para para alcançar isso? E aí, inclusive, um dos pontos que a gente falou, né, no episódio anterior, o interesse. Então, demonstra que essa pessoa está tendo interesse em evoluir dentro dessa empresa, em evoluir dentro da minha empresa, né, ao olhar do dono da empresa. Aí vocês me falam se vocês pensam diferente, mas eu também penso que o profissional que ele se destaca na empresa, ele enxerga também a empresa como uma parceira, uma Uhum. parceria. E eu falo porque isso já, né, aconteceu comigo. Então, quando eu estava numa empresa, eu enxergava a empresa ali como uma parceria. Então, É. eu dava o meu melhor ali dentro da empresa e eu não entrava nesses grupinhos que fica ali achando que a empresa é o inimigo, é a inimiga dela, porque não, né, porque não concorda com isso, não concorda com aquilo, e aí se torna algo desgastante, vocês não estão juntos para crescer. E Uhum. aí, conforme eu tinha esse olhar, ó, eu tô aqui porque eu tô como parceira da empresa, e se tem alguma coisa que eu não gostei, eu posso ir lá conversar, alinhar isso É. bem alinhado, e eu dou o meu melhor aqui para a empresa, eu, né, me esforço e estamos juntos, a gente vai crescendo junto, e quando tem uma oportunidade de crescimento, eu sou bem vista ali, né? A pessoa me olha porque, olha, essa pessoa tá junto com a gente, quer crescer, ela não tá, ela veste realmente a camisa. Ela não tá naquele grupinho, naquelas panelinhas que acha que nós somos um contra o outro, Sim, né? Então acho sim. que essa visão é importante. E com certeza, porque é preciso escolher quem você quer por perto, né? Você quer estar perto da pessoa que só faz aquilo que manda, né, que só critica, onde ela consegue, né, pagar as contas delas, né? O ambiente de trabalho é esse, é aquilo que nos sustenta nossa sobrevivência ou a nossa vivência, né? Ou eu quero estar perto de uma pessoa que olha como oportunidade de desenvolvimento, né? Talvez, pode ser, eu não consiga me desenvolver, né? Chegar onde eu quero nessa empresa, mas de repente eu consigo em outros locais. Então, olhar como desenvolvimento pessoal, não só É. profissional de onde eu tô. Poxa, eu tô conseguindo desenvolver características importantes. Eu era muito tímido e de repente eu tô me comunicando bem aqui e tal, não consegui aqui na empresa atual. Mas de repente eu tô numa outra empresa e isso é valorizado. Então, olha como um desenvolvimento pessoal seu, Nossa, sabe? importantíssimo isso, né? Porque você leva esse desenvolvimento com você, não fica. Leva O com você. Wagner fala muito isso, né? Exato, exato. Exato, porque assim, não importa onde você, né, está trabalhando, qual a função, dá o seu melhor, porque principalmente quando você tem relacionamentos, né, seja com colegas de trabalho, às vezes um colega de trabalho, ele de repente foi para uma outra empresa e ele tá precisando de alguém de confiança Uhum. e ele falou, cara, aquele meu É, colega lá, nossa, o cara era muito top, é. muito firmeza, e ele tá lá, eu vou fazer um convite para cá, porque aqui vai ter outras oportunidades de crescimento. Aham. Acontece. Eu falo com quem trabalha com atendimento.
você atende, você não sabe quem é a pessoa que está atendendo. É. Ele pode ser o seu É. futuro colega de trabalho ou o seu futuro empregador, É. sabe? E dali você pode ter uma oportunidade e até pelo network. Falei, meu, eu já fui atendido em lugar, falei, meu, cara, tinha uma pessoa lá que atendeu, nossa, se eu Uhum. pudesse, aquela pessoa trabalhava comigo, É. né? Então, é assim, Pode ser o né? Jackson que tá indo ali, né? Exatamente. É Recrutador importante. tá ali falando, nossa, eu tô com uma vaga interessante pra essa E a gente pessoa. olha, quando a gente começa a trabalhar com contratação, a gente olha. Eu, por exemplo, as duas situações aconteceram comigo, né? Eu era estagiário, no período da faculdade eu era estagiário no PAT, né? E trabalhava ali de graça, não recebia, porque era um estágio não remunerado, mas eu desenvolvia da melhor forma possível, saí de casa para fazer o melhor. E aí, essa minha gestora, ela mudou de empresa e surgiu uma oportunidade de auxiliar nessa empresa. Ela lembrou de mim. E me chamou, Olha, que falou, legal. Jackson, ó, tô com uma oportunidade aqui para auxiliar de RH e eu gostaria de ter você aqui. Então, saí e consegui. Da mesma forma, a oportunidade, eu trabalhei como atendente de lanchonete durante, acho que uns 6 anos, assim, né? E eu atendia, gostava de atender e tem um cliente que gostava de ser atendido por mim. No período da pandemia, que foi um período, né, que as empresas fecharam, a empresa que eu trabalhava fechou, teve a rescisão do meu contrato. Esse cara tinha uma empresa que não fechou, que cresceu durante o período da pandemia, e me chamou e falou, Jacques, o que você está fazendo? Ah, vem aqui trabalhar comigo. Então, olha, no período da pandemia, no período mais difícil, eu consegui um emprego, né? Não fiquei parado. Então, sempre tem alguém te observando. Pensa nisso, sempre tem alguém te observando, né? Então, faça as coisas assim, da melhor forma, né? Sai de casa. Uhum. Eu saí de casa, eu acordei, eu tô indo trabalhar, faz o seu melhor, porque sempre vai ter alguém te O tempo vai observando. ser o mesmo. O tempo vai ser o mesmo. Então e é interessante para quem está assistindo, né, que olha, a gente passou aqui, compartilhou um ensinamento muito, muito rico, né, para você que está atuando e quer crescer na carreira, se atente a esses ensinamentos. Agora, se você é um jovem que vai entrar no mercado de trabalho, está no início ou vai entrar, entenda isso, que existe um processo e às vezes, né, a gente quer chegar lá no fim sem passar por essa jornada, por esses processos, né? Onde que vai exigir da gente primeiro entregar para depois receber. Então, primeiro se doar, né, para depois a gente conseguir o retorno, né? Nesse sentido, dedicação, faça o seu melhor sempre, estude, busca network, busca estar Uhum. em ambiente que vai te levar para o próximo nível, Exato. sabe? Um Seja nível superior. proativa, né? Proatividade, né? Olha, E acho que, né, a capacidade de não ter medo, né, assumir responsabilidade. Inclusive, essa semana saiu uma matéria que me chamou muito a atenção. Eu não lembro em qual revista, mas uma revista bem famosa, que a geração atual, a geração milênio, estão deixando de assumir cargos de liderança, né, em prol do seu conforto, do seu bem-estar. E aí, tá, beleza. Mas isso me preocupa, porque na medida que a gente não assume responsabilidades no ambiente profissional, onde, igual você disse, a gente passa a maior parte do tempo do nosso dia, como vai ser a nossa capacidade de assumir responsabilidade dentro de casa, com meu esposo? Como vai ser minha capacidade de assumir responsabilidade com meus filhos, né? Então, assumir responsabilidades é uma forma de desenvolvimento humano. Então, a gente precisa assumir responsabilidade. Então, eu não vi algo como positivo, né? A geração atual não querem cargos de liderança para não ter que lidar com responsabilidade. principalmente a liderança, que gera bastante conflito, né? É Exato. um desafio muito grande. A gente falou bastante até aqui de promoção, de como que é esse processo pela ótica das empresas. Eu converso com muitos pais quando eles chegam até aqui para explicar sobre um plano de treinamento, no sentido que eh, qual que é o natural? Ah, vai buscar uma oportunidade, vai se dedicar, vai ter conhecimento, né? Desenvolve o conhecimento, Uhum. chega lá na oportunidade de trabalho, começa a se destacar, tem proatividade. O processo natural é ser promovido, é se tornar um líder, Uhum. né? As empresas têm necessidade de líderes, né? É natural isso. E aí tem o desafio da liderança, É. porque eu até, assim, na linguagem, no universo desses
jovens, né, eu comento, eu pergunto, você já fez, né, provavelmente você já fez um trabalho em grupo na escola. Como que foi? Né, qual parte, né, que te incomodou? A gente sabe que um vai se dedicar mais, menos. Um, hoje mesmo eu conversei com uma mocinha, né, e ela falou: Não, eu me dedico, eu faço tudo certinho, mas tem gente que não faz a sua parte. Eu falei: Então, liderar é isso. A empresa viu em você um funcionário modelo, exemplo, entregou o resultado, se preparou, né, para isso, e aí vai te dar uma oportunidade de crescimento, de promoção, de ser um líder para levar todo o time, os seus colegas também para esse nível de entrega. Mas são pessoas diferentes, culturas diferentes, vivências diferentes. Sim. Então, liderar exige realmente, né, uma energia e principalmente uma habilidade, né, de entendimento relacional, humano, enfim, muito grande, né? Eu acho legal que me vê, nossa, um monte de coisas aqui na cabeça, mas vou sedimentar aqui, vou juntar as dificuldades. Então, quando eu assumo um novo cargo, então os jovens estão deixando de assumir os cargos, né? Como você disse aí na matéria, mas quando eu assumo esse novo cargo, é um desafio. Sim. Esse desafio vai me trazer dificuldades. E as dificuldades, que é o que as pessoas estão querendo evitar, é o que nos faz crescer. Exato. E aí eu lembro, né, da história da Mamãe Águia, que o Wagner comenta muito, fala sempre aqui pra gente, né? Então a gente só se desenvolve diante de algumas dificuldades, né? Você quer falar um pouquinho? Olha, bem resumidamente, nessa história que eu gosto de reforçar é que, no meu estilo de liderança, né, primeiro, né, o processo de recrutamento, seleção, alguém que tem capacidade, né, que tem, de fato, a condição de entregar. Mas, assim, a mamãe águia, ela sobe lá no penhasco, o ninho dela é alto, e o filhote vai ter que aprender a voar. E o que que ela faz? Ela joga ele montanha abaixo, lá, morro abaixo. Uhum. Joga todos. Alguns voam. Mas os que não voam, a mamãe águia dá um rasante, vai lá e resgata. Resgata. Mas fala, você vai pular de novo. Mas nesse sentido, da gente jogar para o Aham. desafio, vai ter medo, vai ter responsabilidade, vai ter insegurança, sim. Mas, porém, só vai ter crescimento, evolução, e nesse caso, né, o filhotinho vai se tornar, né, realmente capaz de voar através dessa experiência. E eu vou fechar aqui isso. Tô cheia das frases do Wagner, que não são minhas, né? E o Wagner fala muito assim, que coragem, que isso tudo envolve o quê? Coragem. Eu Sim. me pôr diante dos desafios. E ele fala que coragem não é você não ter medo. Medo todos nós temos, né? Mas coragem é você ir mesmo com medo. Então Sim. vai mesmo com medo. E tá. Quando que eu comento também com os jovens, e eu percebo o seguinte: pais, vocês precisam ajudar os seus filhos a terem experiências de frustração de forma controlada. Você tá por perto para cuidar, mas não protege tanto, Perfeito. não faça tudo por ele. Tem responsabilidades, tem atividades que o seu filho pode assumir pensando não na comodidade de agora, né, em ser confortável agora, mas pensando no que adulto, né, que filho que você quer ter no futuro, né, que vai ter sucesso, que vai ter realização, ou, né, não, porque senão ele vai ficar atrofiado Sim, nesse sim. sentido. Então a ajuda. A gente tá aqui para ajudar, a gente sabe muito bem como fazer isso, ajudar os pais, os jovens, né, e busca recursos, busca, né, locais que vai trazer também um apoio para você, profissionais, psicólogos, enfim, Sim. tem muita ajuda por aí que pode, né, trazer aí, esse objetivo a ser cumprido também. E aí, pegando um gancho sobre a sua fala dos pais, né, direcionado aos pais, é muito importante que os pais deem a oportunidade dos filhos se frustrarem, né? Dentro da psicologia existe o conceito da a mãe suficientemente boa, de Winnicott. Então, a mãe suficientemente boa é aquela que frustra e é aquela que dá prazer. Então, é importante também o filho se frustrar. Não só frustração, não só prazer, mas, sabe, na medida correta, um pouco dos dois. Então, é muito importante o pai promover isso também. Olha, tá muito boa essa nossa conversa. A gente tá encerrando aqui, chegando ao fim de mais um episódio riquíssimo que você deve compartilhar com as pessoas.
E eu deixo agora, né, as considerações para a Thaís. Muito obrigada pela sua participação, realmente foi riquíssimo. Espero que você tenha aí aproveitado muito esse podcast, entendido aí o que as empresas valorizam realmente em um profissional. Na verdade, foi muito mais rico do que isso, né, o nosso podcast. Jacques, novamente, nossa eterna gratidão, né? E com certeza a gente gostaria de, no futuro, ter novas oportunidades para a gente levar mais conhecimento, mais experiência. O Jacques é professor universitário, então, assim, tem muita coisa que ele pode compartilhar aqui que. É claro, em 1, 2 episódios é pouco tempo, viu? E a gente quer continuar nesse objetivo de despertar o seu protagonismo, o protagonismo do jovem, ajudar você que é pai aí, né, na educação, na formação, na preparação do seu filho. Muito obrigado, Jackson. Eu que agradeço o convite. Para mim é uma honra poder voltar aqui, poder contribuir de alguma forma, né, com quem assiste, né, com o público jovem, com o público dos pais. Eu sempre que falar, o Jackson, não importa o que eu tô fazendo, eu vou vir. Pode ter certeza disso, que eu vou estar sempre à disposição. Obrigado, viu, gente? É isso aí, pessoal. A gente encerra mais um episódio. Desperte o seu protagonismo aqui no Merson Cast. Até Até mais. mais.